Olá, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Estimados estudantes de Química, este vídeo está sendo gravado num momento histórico onde, infelizmente, estamos necessitando nos resguardar em nossos lares para combater a propagação do coronavírus. Digo infelizmente, porque nenhum de nós desejávamos chegar ao ponto em que chegamos. Mas já que estamos vivenciando essa fase, vamos tentar prosseguir a nossa vida enquanto esse momento ainda não passa. Sendo assim, os nossos estudos permanecem por via online. E este vídeo que aqui estou gravando, na verdade, é uma das ferramentas para que o nosso processo de estudo, ensino, aprendizagem não venha a frear, a parar, a ser interrompido em função do coronavírus. Na verdade, eu, seu professor de Química, Heber Barbosa, faço parte de um enorme batalhão de professores que juntos estão no combate ao coronavírus. Ou seja, estamos usando as nossas ferramentas, as nossas armas para contribuir, no combate à propagação do coronavírus. E esse combate, ele inclui justamente o envio para você de atividades online, de ferramentas de estudo online, para que você possa construir seus primeiros degraus de aprendizagem, mesmo diante do momento, da fase que estamos vivenciando. Vamos então, aluno, ao início do nosso estudo nesta videoaula. Avançando no nosso estudo, vamos agora falar sobre substâncias simples e substâncias compostas. Ora, substâncias simples são aquelas que apresentam suas moléculas formadas por átomos de um só elemento químico. Aqui você encontra, por exemplo, uma molécula formada pela combinação de dois átomos de oxigênio e outra molécula formada pela combinação de três átomos de oxigênio. Não importa se nós temos dois átomos de oxigênio combinados ou três átomos de oxigênio combinados. O que é importante aqui é entender que nós temos moléculas de substâncias simples. Por que substâncias simples? Porque cada molécula é formada por átomos de um só elemento químico. No caso, essa molécula com dois átomos de oxigênio é a molécula do gás oxigênio O2 que nós respiramos. E essa molécula constituída por três átomos de oxigênio é a molécula do gás ozônio, O3, que é aquele gás responsável por filtrar parte da radiação ultravioleta que chega até a Terra. Então o ozônio protege a Terra do excesso de incidência de radiação ultravioleta. O gás ozônio, ele é o constituinte da chamada camada de ozônio. Temos aqui ainda outros exemplos de moléculas de substâncias simples. A molécula do gás nitrogênio N2, dois átomos de nitrogênio, também é molécula de substância simples, porque tem átomos de um mesmo elemento. O gás hidrogênio, combustível de foguete, inclusive um dos combustíveis do futuro é o gás hidrogênio, porque é um combustível não poluente, ok? Por exemplo, se você fizer a queima do gás hidrogênio em um certo motor, que vai ser liberado pelo cano de escape é água, ok? Mas o que importa aqui é que estamos mostrando exemplos de moléculas que constituem substâncias simples, moléculas formadas por átomos de um só elemento químico. Eu aproveito esse momento para trazer algumas contextualizações. Por exemplo, O2, N2, são moléculas de substâncias simples. Agora é importante entender que o ar atmosférico tem como principais constituintes o gás oxigênio, cuja fórmula é O2, e o gás nitrogênio de fórmula N2. Na verdade, aproximadamente um pouco menos que 20% dos gases existentes no ar são de oxigênio. Quase 80%, aproximadamente 80%
do volume do ar atmosférico são moléculas de nitrogênio. Então, essa imagem, aluno, é importantíssima. O ar atmosférico é constituído principalmente por moléculas de oxigênio e nitrogênio, sendo o nitrogênio aproximadamente 80% do ar, ok? E o oxigênio, 20% do ar. É bom lembrar, aluno, que é uma prática muito importante, não é? Na qual o homem pode retirar o nitrogênio do ar. Esse nitrogênio gasoso ele pode ser liquefeito, e o nitrogênio líquido ele tem baixíssimas temperaturas. Ele é muito frio, muito gelado, né, como se expressa na linguagem popular. Então, o nitrogênio gasoso ele pode ser recolhido e convertido em nitrogênio líquido, que inclusive, por ser muito frio, muito gelado, é utilizado na conservação de óvulos, sêmens, né, de órgãos para transplante. Nitrogênio líquido é muito usado para conservar materiais orgânicos, ok? Bem, aqui está uma imagem sobre o ar atmosférico constituído por substâncias simples, uma mistura de substâncias simples. Nós temos aqui ainda outros exemplos sobre substâncias simples, no caso a substância iodo. O iodo é um sólido, né, que tem um vapor roxo, ok? Então o iodo são dois átomos de iodo combinados, a molécula de iodo. O iodo é um sólido que sofre sublimação. Então eu trago aqui uma importante contextualização. A substância simples iodo I2 é um sólido que sofre sublimação, ou seja, passa do estado sólido direto para o estado gasoso, sem assumir ali pelo meio a forma líquida. O iodo é um sólido que sofre sublimação, ok? Aqui nós temos um outro exemplo de substância simples, não é? O gás cloro. O gás cloro de fórmula Cl2, ok? É substância simples, porque tem suas moléculas formadas por átomos de um só elemento químico. O cloro, Cl2, é um gás esverdeado e mais denso que o ar. Ele é pesado. Inclusive, aluno, você sabia que a palavra cloro no original significa verde? Ok? Não é? E que a palavra iodo no original significa roxo? Por isso que eu coloquei aquela cor roxa lá no iodo, ok? Cloro significa verde. O sentido da palavra cloro significa verde, ok? E o cloro é um gás denso. Ele é mais pesado que o ar, tóxico aos seres humanos. É utilizado nas estações de tratamento d'água para a eliminação de micro-organismos. Aí você pergunta, professor Heber, você falou que o gás cloro é tóxico. Sim, ele é tóxico. Agora, ele é utilizado na água para eliminar micro-organismos, porque ele também é tóxico aos micro-organismos. Mas é bom lembrar que o teor de cloro na água é muito baixo, é incapaz de afetar a nossa saúde da maneira como ele é utilizado nas estações de tratamento de água, ok? Então, outra coisa, cloro é um gás. E os alunos dizem para mim, mas lá no edifício que eu moro, eles compram pastilhas de cloro. E eu vejo que é sólido. Eles dizem que vão colocar cloro na piscina e pegam a pastilha e colocam na piscina. Na verdade, aluno, aquela pastilha, ela tem sais de cloro. Tem substâncias químicas que dentro dela tem átomos do elemento cloro. E aquele material sólido, os seus constituintes, irão reagir gradativamente. É uma reação química e vão aos pouquinhos liberando o cloro gasoso, paulatinamente, gradativamente. Então ninguém compra cloro na forma gasosa e leva para casa para tratar a água da piscina, ok? Você compra substâncias que têm cloro em sua estrutura e que vão reagir e liberar o cloro que é utilizado para tratamento da água, ok? Avançando. Classificação importante. Alunos, você sabia que de acordo com a quantidade de átomos combinados, as substâncias podem ter classificações bem específicas? Por exemplo, o gás oxigênio O2, não é? As suas moléculas são chamadas moléculas diatômicas. Por que diatômicas? Porque são moléculas formadas por combinações de apenas dois átomos, moléculas diatômicas. Já o ozônio, não é formado por moléculas triatômicas. Por que triatômicas? Há moléculas constituídas por combinações de três átomos. É bom lembrar que moléculas triatômicas, elas podem ter três átomos iguais
ou 3 átomos diferentes. O termo triatômico significa molécula formada por 3 átomos. A expressão molécula diatômica, molécula formada por 2 átomos, mas não obrigatoriamente os átomos têm que ser iguais. Perfeito? Eu aproveito esse momento para enfatizar que o gás do ozônio, O3, é o constituinte da conhecida camada de ozônio, conforme dito anteriormente, que é responsável por filtrar parte da radiação ultravioleta que incide sobre a Terra. Na verdade, estudante, sem a camada de ozônio, não haveria em nosso planeta a vida como nós conhecemos. Então, o ozônio é importante para a vida na Terra. Agora vejamos um caso especial de substância simples, ou de substâncias simples. Gases nobres. Os gases nobres, na verdade, são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E é importante que você conheça essa família de elementos químicos chamadas gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Por que é importante conhecê-los? Porque seus átomos não têm tendência natural de sofrer combinação. Os átomos de hélio não têm tendência nenhuma a se combinar, ok? O homem já consegue gerar moléculas com gás nobre, consegue. Por exemplo, com xenônio, eles conseguem criar moléculas. Mas escute, aluno, naturalmente, os gases nobres não se combinam. Isso quer dizer que as substâncias químicas conhecidas como gases nobres não são definidas como conjunto de moléculas, porque nós vimos anteriormente que substância química é um conjunto de moléculas. As únicas substâncias químicas que não são conjuntos de moléculas são os gases nobres, ok? Lembrando que existem também substâncias químicas que não têm moléculas, mas têm íons. Mas esse é um outro conceito que não pertence a essa videoaula, ok? Essa videoaula, o que eu estou dizendo que não é obrigatório átomos formarem moléculas para que aquele conjunto de moléculas gere substância. E um caso muito comum disso são os gases nobres, né? Cujas substâncias não são moléculas, são átomos isolados. O gás nobre, enquanto substância química, é definido como um conjunto de átomos. Gás nobre, enquanto substância química, não é conjunto de moléculas, ok? Então, apenas como exemplo, podemos dizer que o gás hélio é uma substância química constituída pelo conjunto de átomos de hélio. Não podemos dizer nunca assim, as moléculas de hélio. Por exemplo, é comum em festa de aniversário você ter balões de gás hélio. Então ninguém pode dizer, nesse balão nós temos moléculas de hélio. Naquele balão de aniversário com gás hélio, você tem átomos de hélio livres. Não tem combinações de átomos de hélio, ok? Então, a substância química hélio, o hélio gasoso, são átomos de hélio, não são moléculas de hélio. Então, aluno, apenas para fechar essa etapa do nosso estudo, gases nobres, formam substâncias que não são constituídas por combinações de átomos. O gás hélio são átomos livres. O gás neônio, das lâmpadas de neon tão famosas, aquele gás neônio, não são moléculas de neônio, são átomos de neônio, ok? Substância composta é aquela que apresenta suas moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então aqui você tem, por exemplo, água e a famosa água oxigenada. Ora, a água de fórmula H2O é molécula de substância composta, porque essa molécula é formada por átomos de 2 elementos químicos diferentes. Observe, são 3 átomos que pertencem a 2 elementos químicos distintos. Átomos do elemento hidrogênio e átomo do elemento oxigênio, H2O. Já a molécula de água oxigenada, que inclusive esse nome vem do fato de ter um oxigênio a mais do que a molécula da água comum, ok? O H2O2 também é substância composta, molécula de substância composta, porque tem a molécula formada por átomos de elementos diferentes. Então aqui está a oxigenada, cujo nome químico mesmo é protóxido de hidrogênio. Protóxido de hidrogênio é o nome científico do H2O2,
Não é? Quando eu falo água oxigenada, eu falo de um sistema que tem H2O2 dissolvido em água, na verdade. Mas o que importa, aluno, é que aqui você tem exemplos de substâncias compostas, porque são moléculas com átomos de elementos diferentes. Aqui você tem, por exemplo, molécula do gás carbônico, que também é substância composta, porque suas moléculas são formadas por átomos de elementos diferentes. Aqui nós temos molécula do gás amônia, NH3, ok? NH3 porque tem um átomo de N com 3 átomos de hidrogênio, não é? Essa amônia, o gás amônia, não é substância composta, não é? É um gás de odor horrível, odor irritante. Um exemplo não muito legal, um banheiro sujo não tem um odor horrível? Pois bem, aquele odor é da amônia, ok? Um gás de odor péssimo, não é? Mas lembre-se que esse gás é importantíssimo, viu? Esse gás amônia, ele é utilizado para iniciar o processo de produção de fertilizantes, ok? Não é? Quando o homem dominou a tecnologia da produção de amônia, o homem conseguiu produzir fertilizantes em larga escala e contribuiu para a redução da fome no mundo. A amônia é um gás importantíssimo para a produção de alimentos no mundo, ok? Porque da amônia você produz fertilizantes. Mas o que importa mesmo, aluno, é que você tem aqui um vasto conjunto, não é, de exemplos sobre substâncias compostas, moléculas de substâncias compostas, porque as moléculas são formadas por átomos e elementos diferentes. Bem, alunos, vamos então verificar mais algumas substâncias compostas importantes para o nosso cotidiano. Então aqui, por exemplo, você observa o CO, substância química, monóxido de carbono. Esse mono é porque você percebe só um oxigênio, monóxido, óxido, oxigênio, monóxido de carbono. É substância composta porque a molécula tem átomos de elementos diferentes. Você observa aqui, ó, dióxido de nitrogênio, NO2. Por que é chamada substância composta? Porque a molécula tem átomos de elementos diferentes. Você encontra ainda aqui, ó, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Por que dióxido? 2 átomos de oxigênio. Enxofre é o elemento cujo símbolo é S. Então SO2, SO3, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Todas são moléculas de substâncias compostas. Compostas porque são moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Agora observe essa relação com o cotidiano. Todas essas moléculas são constituintes de gases poluentes atmosféricos. São moléculas de substâncias compostas que estão agredindo o meio ambiente. Então é importante, aluno, que você faça uma lista no seu caderno dessas moléculas. CO, NO2, SO2, SO3, que são os mais comuns gases poluentes atmosféricos, não é, resultantes da atividade moderna, não é, do homem, da vida moderna do homem, ok? Não é? E todas são substâncias compostas, CO, NO2, SO2, SO3. Inclusive, no ano passado, 2019, foi muito comum encontrarmos reportagens televisivas que falavam sobre o monóxido de carbono, que é um gás muito tóxico, que gera asfixia, que impede a respiração, ok? CO é um gás que impede o transporte de oxigênio pela hemoglobina. Então são todos eles gases perigosos, poluentes perigosos. Dando sequência às contextualizações. Por que contextualizações? Porque nessa videoaula, um dos pontos que você mais percebe é o seu professor mostrando substâncias simples, substâncias compostas, trazendo conceitos químicos ao seu conhecimento. Mas esses conceitos químicos necessitam ser contextualizados. E aqui nós trazemos uma contextualização sobre o H2, sobre o gás hidrogênio. É o gás menos denso do universo. Na verdade, o elemento químico mais abundante no universo é o elemento hidrogênio. Ok? Então, mesmo sendo ele o gás
menos denso do universo. Na linguagem popular, nós diríamos o mais leve gás do universo. Ainda assim, ele não deve ser utilizado em balões, porque ele é explosivo, ok? E muitas vezes o gás hidrogênio já foi utilizado para fazer com que balões viessem a flutuar. Até em algumas festas de aniversário de crianças, eu já testemunhei o gás hidrogênio de maneira equivocada, sendo usada para encher balões. Aqui eu trago um vídeo que na verdade fala sobre um fato histórico, ok? Que é referente aos Zeppelin, ou aos dirigíveis, que eram balões gigantes, né, tripuláveis, ok? E esses balões, eles flutuavam no ar com gás hidrogênio. É bom lembrar, aluno, que esse vídeo, ele mostra balões que foram produzidos pelos alemães, pelos nazistas. Mas é importante que você não tenha esse vídeo como sendo uma apologia ao nazismo, ok? Eu trago apenas para mostrar que, historicamente, o hidrogênio já foi utilizado de maneira equivocada. Vamos ao vídeo. Esse balão, ele é conhecido como dirigível, faz parte de um conjunto de dirigíveis que foram produzidos pelos alemães, ok? E esse balão está cheio de gás hidrogênio. Para que possa flutuar, eles usavam gás hidrogênio. Lembrando que o gás hidrogênio contido nesse gás é uma substância simples, ok? O gás hidrogênio do balão é uma substância simples. Então, estudante de Química, eu julgo fundamental trazer as contextualizações para o nosso estudo de Química. Então, esse vídeo traz uma lição histórica de que o conhecimento químico é necessário para que a tecnologia seja empregada com segurança. Porque nós tínhamos um avanço tecnológico que não teve o cuidado com o conhecimento químico no que se refere à prevenção de acidentes, o cuidado com a segurança. Conhecer química também é ter cuidado com a segurança daquilo que é utilizado em tecnologias. Aqui eu trago agora uma reportagem, ok, de um incidente com gás hidrogênio, ok, só que bem mais próximo a nós. Um acidente ocorrido
no Horto dos Irmãos, né, um bairro aqui em Recife. Então, tem um zoológico e houve um acidente com cilindros cheios de gás de hidrogênio, certo? Vamos então à reportagem. Foram levados para o Hospital Getúlio Vargas Marcelo de Paula Santos, de 42 anos, e Landerson José Silva de Oliveira, de 19. De acordo com as famílias das duas vítimas, Marcelo era o dono do cilindro de gás carbônico usado para encher balões e Landerson teria pedido emprestado o equipamento para encher pelo menos 30... Você percebe logo de início um erro na narrativa da repórter, porque ela falou balões com gás carbônico. E não havia gás carbônico dentro daqueles cilindros, havia gás de hidrogênio. Se existisse gás carbônico naqueles cilindros, então os balões não iriam flutuar, conforme você verá narrado ao longo dessa reportagem, né, por algumas pessoas que foram entrevistadas. Unidades, como conta a mãe dele. Era uns homens que tinha lá, esses homens nunca tinham ido lá em Dois Irmãos fazer isso. Todo mundo comenta lá que isso foi a primeira vez, que eles nunca viram esses homens lá não fazendo isso, não. Aí meu filho tava lá, todo mundo tava lá, né? Aí como a gente tava enchendo os balões antes no canudinho, aí a gente não tava aguentando mais. Aí meu menino disse, mãe, não enche mais não no canudo não, que eu vou falar com o menino e ele enche. Aí eu disse, Luan, mas é quantos balões? Aí ele disse, eu falei com ele vai encher 30 balões por R$10. Aí eu disse, tá certo. Aí ele ficou enchendo e vendendo, até que os balões subiam. E o que a gente enchia na boca, ele não subia. E as crianças não queriam o que não subia, só queriam. Então observe, ela fala que os balões subiam. Então não havia gás carbônico dentro daquele cilindro. Havia gás de hidrogênio. Aliás, esse gás de hidrogênio ele é produzido de maneira artesanal. Basta você pegar sucata de alumínio aí pelo lixo, pelo meio da rua, sucata de alumínio e comprar um pouco de soda cáustica no armazém, misturar e você produz gás de hidrogênio. Foi isso que fez a pessoa que estava utilizando aquele cilindro. Ela provocou a reação de sucata de alumínio com soda cáustica e produziu gás de hidrogênio. A questão toda é que a pressão do gás de hidrogênio atingiu valores que o cilindro não suportou e gerou então a trinca, o rachado do cilindro e a explosão, ok? Mas observe que, desculpe a forma de falar, até para realizar uma reportagem é necessário ter conhecimento químico acerca de alguns fenômenos. Então, a repórter, ao dizer que os cilindros continham gás carbônico, vai cometer uma falha, né? Porque o cilindro não continha gás carbônico, continha gás de hidrogênio, ok? E aqui eu trago esse vídeo de um fato que ocorreu aqui em nossa cidade, Recife, Pernambuco, ok? Para que você perceba que é fundamental ter conhecimento científico, até por questão de segurança é importante o conhecimento químico. Na verdade, o melhor gás para encher balões é o gás hélio, cujo símbolo é HE, gás nobre. O gás hélio, o gás nobre, ele não reage, ele não vai gerar explosões. Então o hélio é o segundo gás menos denso que existe. É o segundo gás mais leve. O hidrogênio é o gás mais leve, mas o hélio, mesmo sendo o segundo gás mais leve, mas ele tem a mesma eficiência do gás hidrogênio. Só que o gás hélio não explode, ok? Ele não vai sofrer combustões, não gera perigo. Gera perigo no sentido de uma brincadeira onde você absorve o gás hélio e a voz muda. Essa brincadeira pode gerar dificuldade em respiração e levar à morte de quem estiver com essa brincadeira. Não é aconselhável. Bem, agora nós trazemos aqui algumas contextualizações acerca do gás carbônico, substância composta que vimos anteriormente em nossa aula. Logo de início, o gás carbônico, o dióxido de carbono, um terço dele, lançado na atmosfera, é absorvido pelos oceanos, elevando sua acidez, ou seja, a redução do pH, e destruindo os esqueletos dos corais. Os corais são materiais de caráter básico. Básico é aquilo que pode ser consumido por ácidos. E o gás carbônico é um gás de caráter ácido.
conforme veremos em algumas matérias na forma de vídeos. A poluição produzida pela queima de combustíveis também afeta a vida no mar, aumentando os índices de acidez da água. Bilhões de toneladas de CO2 são absorvidas pelos oceanos por conta da poluição, o que provoca a acidificação. 1/4 das emissões dos poluentes é absorvido pelos mares. A acidez é medida pelos valores do pH ou potencial hidrogênico. Acima de 7, a água é considerada alcalina e abaixo desse valor é ácida. Há um século, a superfície do mar mantinha um índice de 8,2, que hoje chega a 8,1. Pode parecer uma mudança pequena, mas é significativa diante da alta sensibilidade dos peixes e de todo o ecossistema marinho. O aumento da acidez prejudica os níveis de carbonato de cálcio nos oceanos, responsável pela formação de conchas e esqueletos de muitas criaturas marinhas. Esse carbonato de cálcio, que a repórter falou agora, é uma substância composta de fórmula CaCO3. CaCO3, o carbonato de cálcio, ele constitui as conchas, ok? Os corais. Esse carbonato de cálcio é um material básico, é um material que é consumido pela acidez. Inclusive, esse carbonato de cálcio também é chamado calcário, ok? E em nossa vida cotidiana, ele é usado para eliminar a acidez do solo. No caso da reportagem, o carbonato de cálcio, o calcário, ele constitui as conchas, ele constitui os corais e é facilmente atacado pela acidez dos oceanos. Não esqueça, o gás carbônico ele é um gás ácido, ele altera, ele aumenta a acidez do oceano. Lembrando que aumentar a acidez significa reduzir o pH. E interrompe a atividade reprodutiva, dificultando a fotossíntese em micro-organismos. A mudança também estimula o crescimento de algas e organismos vegetais. Então esse vídeo foi importantíssimo para você entender como essa substância composta gás carbônico, produzida em escala acima do normal, pode prejudicar o meio ambiente. Temos aqui uma outra reportagem fortalecendo esse conhecimento. As emissões de gás carbônico estão fazendo o nosso clima mudar. Muito gás carbônico na atmosfera também vai alterar a química dos oceanos. Quando o gás carbônico dissolve na água salgada, ele dá origem a um ácido. Apenas um pequeno aumento na acidez dos oceanos, combinado com outras mudanças climáticas, já pode fazer com que os corais tenham que lutar para sobreviver. Mas essa é apenas a superfície do problema. No fim do século, a acidificação pode fazer com que alguns tipos de plâncton não formem mais suas conchas. E os plânctons são a base de quase todos os ecossistemas marinhos. Se espécies-chave desses pequenos organismos se extinguirem, todos os animais que se alimentam dele também podem começar a desaparecer. A poluição derivada de gás carbônico ameaça mudar toda a vida que existe em nossos oceanos, ainda que essas mudanças não sejam perceptíveis para uma única geração. Bem, então aqui eu estou utilizando a nossa videoaula como uma conscientização. Necessitamos poluir menos, necessitamos emitir uma menor quantidade de gás carbônico para a atmosfera. Bem, agora, para finalizar nosso vídeo, eu trago mais algumas contextualizações acerca do gás carbônico. Por exemplo, extintores de incêndio, muitos deles, não todos, muitos, funcionam à base de gás carbônico para combater os incêndios, logicamente. O gás carbônico também está presente no refrigerante. Essas bolhas que você observa no refrigerante é o gás carbônico. Quando você tem, por exemplo, um refrigerante muito quente e você abre, que a pressão diminui em cima do refrigerante, aquelas bolhas que você verifica saindo rapidamente são bolhas de gás carbônico. Inclusive, quando o refrigerante perde o gás carbônico, ele vai perdendo acidez e o sabor vai sendo modificado. Gás carbônico, CO2, não esqueça, é o gás que sai dos refrigerantes.
O gás carbônico ele é responsável também pelo crescimento das massas de pães e bolos, ok? O fermento químico não é um pó, o fermento químico é formado por bicarbonato de sódio, que quando aquecido libera CO2. Então esse fermento em si ele não é o CO2, mas o aquecimento do fermento químico produz CO2. Esse CO2 ele se espalha pela massa do bolo e do pão, inflando a massa. É muito importante ter cuidado com a expressão crescimento da massa, porque massa não é criada, ok? O bolo não ficou mais pesado porque cresceu. O que aconteceu ali foi que o bolo ele foi inflado como um balão, porque o gás carbônico produzido se espalhou pelo bolo, pela massa. É bom lembrar que, assim como existe fermento químico, também existe fermento biológico. No caso, fermento biológico não é uma substância química. No caso aqui nós temos uma levedura, ok? Nós temos aqui um agente vivo, ok? Que na massa vai gerar em sua fisiologia a produção de gás carbônico. Inclusive, quando uma massa de pão é feita com fermento biológico, ela não pode ir ao forno logo de imediato, porque vai eliminar, não é, os seres vivos, não é, que produzirão gás carbônico dentro da massa, ok? Então, o fermento biológico não é, são agentes biológicos, são vivos, não pode sofrer aquecimento. Por isso que a massa do pão feita com fermento biológico, ela fica repousando, descansando ao longo de uma noite inteira para após algum tempo ir ao forno, porque se sofrer aquecimento vai eliminar o agente biológico do chamado fermento biológico. Agora, o que importa mais aqui é entender que não importa se o fermento é químico ou se o fermento é biológico, ambos vão produzir gás carbônico, que será o responsável pelo crescimento das massas de pães e bolos. É bom lembrar também que o gás carbônico está diretamente associado ao efeito estufa, que é um efeito natural necessário para a sobrevivência da vida na Terra. Todavia, o CO2 em excesso está agravando, elevando a níveis incomuns, o efeito estufa, elevando a temperatura da Terra. Vejamos uma matéria sobre isso. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como... Observe aqui o gás carbônico, o gás metano, que eu mencionei anteriormente, ok? N2O, todos são substâncias compostas, não é? Trazendo esse vídeo para o tema original da videoaula, que é falar sobre substâncias simples e compostas, mas a grande importância desse momento da videoaula é mostrar como o tema substâncias simples e compostas está associado ao nosso cotidiano. Aqui nós temos questões ambientais associadas ao gás carbônico, ao gás metano, CH4. Gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius.
No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Bem, alunos, eu considerei o vídeo de grande importância para a conscientização do cuidado com a natureza. CO2, a sua produção excessiva pelo homem, ao lado do metano, lembrando que esse metano é produzido em grande escala pelo rebanho bovino brasileiro, ok? Ao lado de outros gases como NO2 ou N2O também, tem intensificado o efeito estufa, gerando um desequilíbrio denominado aquecimento global. É o relatório do vídeo que eu trago para vocês. Bem, estimado estudante de Química, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Na verdade, essa videoaula ela para aqui, porque já está muito longa, na verdade. Mas, em seguida a esse vídeo, estou lançando um outro vídeo que é a continuidade dessa mesma aula. Ou seja, eu vou permanecer realizando contextualizações das substâncias químicas com o nosso cotidiano. Substâncias simples e compostas fazem parte de nosso dia a dia. E isso você perceberá no vídeo que é sequência a essa videoaula que hora você está assistindo. Bem, essa imagem de fundo é apenas para deixar marcado o momento em que esse vídeo foi produzido. Você se encontra em sua residência? Eu, professor Heber, estou em minha residência também, preparando aulas para você. Peço muito a você que estude os temas que aqui estão, porque vamos continuar o nosso processo de ensino-aprendizagem, mesmo diante da pandemia do coronavírus que estamos vivenciando. Não vamos deixar que esse vírus tire mais do que aquilo que já tirou de cada um de nós, ok? O nosso conhecimento não deverá ser abalado por essa crise mundial. Em breve tudo passará. Estaremos de volta à sala de aula para festejarmos a vitória sobre esse momento e também chegarmos a compartilhar toda a gama de conhecimento que foi produzido durante essa fase. Mesmo estando à distância, conhecimento pode e será construído. Alunos, sucesso em tudo. Até a próxima videoaula. Obrigado.